Olá, bom dia para você! Como você se sentiu de ontem para hoje? Agora que você já sabe que Jesus está no lugar santíssimo, fazendo o julgamento por nós, que os mortos não sabem coisa nenhuma, que a religião de Roma trouxe um monte de miséria para dentro da religião verdadeira, agora que você já sabe que a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, traz a verdade sobre o sábado de Deus e não o domingo, como você se sente? Como é isso para você? E hoje você vai descobrir mais um detalhe. Podem os mortos se comunicar com os vivos? O Espiritismo oferece alguma esperança? Esse é o assunto de hoje e eu quero orar por causa disso. Em nome de Jesus, eu imploro, Pai Santo, que o Senhor nos abençoe ao estudarmos sobre esse assunto. Que a Tua bênção, que o Teu poder recaia sobre nós. Que nada nos atrapalhe de falar aquilo que o Senhor colocou na Tua palavra para ser dito. Em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está iniciando. O mistério dos santos anjos, conforme apresentado nas Escrituras Sagradas, é uma verdade muito confortadora e preciosa a todo seguidor de Cristo. Mas o ensino bíblico acerca deste ponto tem sido obscurecido e pervertido pelos erros da teologia popular. A doutrina da imortalidade natural, a princípio tomada emprestada à filosofia pagã e incorporada à fé cristã durante as trevas da grande apostasia, tem suplantado a verdade tão claramente ensinada nas Escrituras de que os mortos não sabem coisa nenhuma. Multidões têm chegado a crer que os espíritos dos mortos é que são os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E isto apesar do testemunho das Escrituras quanto à existência dos anjos celestiais e sua relação com a história do homem antes da morte de qualquer ser humano. A doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença de que os espíritos dos mortos voltam para ministrar aos vivos, abriu caminho para o moderno espiritismo. Se os mortos são admitidos à presença de Deus e dos santos anjos, e se são favorecidos com conhecimento que superem muito o que antes possuíam, por que não voltariam eles à Terra para ilustrar e iluminar e instruir os vivos? Se, conforme ensinado pelos teólogos populares, os espíritos mortos estão a pairar sobre seus amigos na terra, por que não lhes seria permitido comunicar-se com eles, a fim de os advertir contra o mal e consolá-los na tristeza? Como podem os que creem no estado consciente dos mortos rejeitar o que lhes vem como luz divina transmitido por espíritos glorificados? Eis aí um meio de comunicação considerado sagrado e de que Satanás se vale para realizar seus propósitos. Os anjos decaídos, que executam suas ordens, aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. É isso mesmo que você ouviu. Os mensageiros de Satanás é que vêm falar com as pessoas. Ao mesmo tempo em que professam trazer os vivos em comunicação com os mortos, o príncipe do mal sobre eles exerce sua influência fascinante. Eu vou ler para você, ainda bem que nós temos a palavra de Deus, esses estudos no livro Grande Conflito, que tem aberto para nós uma quantidade de informações muito interessantes. Olha bem o que você vai ouvir agora. Ele tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita, a expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão.
Muitos são consolados com a afirmativa de que seus queridos estão gozando aventura celestial e, sem suspeita de perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Induzindo-os Satanás a crer que os mortos efetivamente voltam para comunicar-se com eles, faz o maligno com que apareçam os que baixaram ao túmulo sem estarem preparados. Pretendem estar felizes no céu e mesmo ocupar ali elevadas posições, e assim é largamente ensinado o erro de que nenhuma diferença se faz entre justos e injustos. Os pretensos visitantes dos mundos dos espíritos algumas vezes proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. Então, estando ganha confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé nas Escrituras. Com a aparência de profundo interesse no bem-estar de seus amigos na Terra, insinuam os mais perigosos erros. O fato de declararem algumas verdades e poderem, por vezes, predizer acontecimentos futuros, dá às suas declarações uma aparência de crédito, e seus falsos ensinos são tão de prontos aceitos pelas multidões e tão implicitamente cridos como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia. A lei de Deus é posta de parte, desprezando o espírito da graça, o sangue do concerto tido em conta de coisa profana. Os espíritos negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador no mesmo nível em que estão. Assim, sob o novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue na sua luta contra Deus, luta lá iniciada no céu durante quase 6.000 anos, continuada aqui na Terra. Muitos se esforçam por explicar as manifestações espíritas, atribuindo-as inteiramente a fraudes e prestidigitação por parte do médium. Mas conquanto seja verdade que os resultados da trapaça tenham muitas vezes sido apresentadas como manifestações genuínas, tem havido também assinaladas exibições do poder sobrenatural. As pancadas misteriosas com que o espiritismo moderno se iniciou não foram resultado de trapaça ou artifício humano, mas obra direta dos anjos maus, que assim introduziam o engano dos mais eficazes para a destruição das almas. Muitos serão enredados pela crença de que o espiritismo seja meramente impostura humana, quando postos em face de manifestações que não podem, se não considerar como sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como o grande poder de Deus. Essas pessoas não tomam em consideração o testemunho das Escrituras relativas às maravilhas operadas por Satanás e seus agentes. Foi por auxílio satânico que os magos de Faraó puderam contrafazer a obra de Deus. Paulo testifica que antes do segundo advento de Cristo haverá manifestações semelhantes do poder satânico. A vinda do Senhor deve ser precedida de operação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça, segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10. E o apóstolo João, descrevendo o poder efetuador de prodígios que se manifestaria nos últimos dias, ele declara: faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse. Apocalipse 13, 13 e 14. Não se acham aqui preditas meras imposturas. Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendam realizar. O príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as faculdades de seu espírito superior, adapta habilmente suas tentações aos homens de todas as classes e condições. A pessoas de cultura e educação, apresenta o espiritismo em seus aspectos mais apurados e intelectuais, e assim consegue atrair muitos à sua cilada. A sabedoria que o espiritismo comunica é aquela descrita pelo apóstolo Tiago, a qual não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. Isso, entretanto, o grande enganador esconde, quando o encobrimento melhor convém ao propósito visado. Aquele que perante Cristo no deserto da tentação pôde aparecer vestido com o resplendor dos serafins celestiais, vem aos homens da maneira mais atrativa, como anjos de luz. Apela para a razão, apresentando assuntos que enlevam, deleita a imaginação com cenas arrebatadoras, conquista a afeição por meio de quadros eloquentes de amor e de caridade, excita a imaginação a voos altaneiros, levando os homens a terem grande orgulho de sua própria sabedoria, a ponto de em seu coração desdenharem o eterno. Aquele ser poderoso que pôde levantar o Redentor do mundo a um monte muito alto e mostrar-lhe todos os reinos da terra e a glória dos mesmos, apresentará aos homens as suas tentações de maneira a perverter o senso de todos os que não estejam escudados do poder divino. E quando foi que isso aconteceu uma outra vez? Lembra-se quando aconteceu com Adão e Eva?
Preciso ler isso para você. Observe isso daqui. Como Eva no Éden, Satanás hoje seduz os homens pela lisonja, despertando-lhe o desejo de obter conhecimento proibido, tornando-os ambiciosos de exaltação própria. Foi o arriscar estes males que lhe ocasionou a queda, e por meio deles visa conseguir a ruína dos homens. Sereis como Deus, declara ele, sabendo bem e o mal. Gênesis 3:5. O Espiritismo ensina que o homem é criatura suscetível de progresso, que é seu destino progredir desde o nascimento até a eternidade em direção à divindade. E ainda, cada espírito julgará a si mesmo e não a outro. O juízo será correto, porque o juízo é o juízo de si mesmo. Olha o absurdo. O tribunal está dentre vós, disse um espírita, um ensinador espírita, ao despertar-se nele a consciência espiritual. Meus semelhantes foram todos eles semideuses não caídos. E outro declara, todo ser justo e perfeito é Cristo. Pode imaginar isso? Pois é isso que o Espiritismo ensina. E uma boa parte das pessoas hoje no mundo acreditam nisso. E o incrível, irmãos, é que uma boa parte do mundo que não compreende as verdades de Deus e que estão cansados de um Deus malévolo que foi ensinado pela Igreja Romana de que Deus é um Deus estoico, mau, eles acabam acreditando nessa falácia do Espiritismo. Assim, em lugar da justiça e perfeição do Deus infinito, verdadeiro objeto de adoração, em lugar da justiça perfeita de sua lei, a verdadeira norma da perfeição humana, pôs Satanás a natureza pecaminosa, falível do próprio homem, como o único objeto de adoração, a única regra para o juízo ou norma de caráter. Isto é progresso, não para cima, mas para baixo. É lei tanto da natureza intelectual como da espiritual que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se, identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade ou de verdade. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca atingirá ele qualquer outra coisa mais elevada. Assim, cairá constantemente. A graça de Deus unicamente tem poder para soerguer o homem. Abandonado a si mesmo, seu caminho inevitavelmente será em direção descendente. Ao que condescende consigo mesmo, ao amante de prazeres, ao sensual, apresenta-se o Espiritismo sob disfarce menos sutil do que aos mais educados e intelectuais. Em suas formas mais grosseiras, encontram aqueles o que está em harmonia com suas inclinações. Satanás estuda todo indício da fragilidade da natureza humana. Nota os pecados que cada indivíduo é inclinado a cometer e então cuida em que não faltem oportunidades para satisfazer a tendência para o mal. Tenta os homens ao excesso naquilo que em si mesmo é lícito, fazendo-os pela intemperança enfraquecer as faculdades físicas, mentais e morais. Tem destruído e está a destruir milhares por meio da satisfação das paixões, embrutecendo assim toda a natureza do homem. E para completar a sua obra, declara por meio dos Espíritos que o verdadeiro conhecimento coloca o homem acima de toda a lei, que tudo está certo, que Deus não condena, que todos os pecados que se cometem são inocentes, sendo o povo assim levado a crer que o desejo é a mais elevada lei e que a liberdade é libertinagem e que o homem é apenas responsável a si mesmo. Quem poderá maravilhar-se de que a corrupção e a depravação proliferem por toda parte? Multidões aceitam avidamente os ensinos que as deixam em liberdade para obedecer aos impulsos do coração carnal. As rédeas do domínio próprio são dirigidas pela concupiscência, as faculdades do espírito e da alma são submetidas a inclinações animais e Satanás exultantemente para sua rede arrasta milhares que professam ser seguidores de Cristo. Mas ninguém deve enganar-se pelas mentirosas pretensões do Espiritismo. Deus deu ao mundo luz suficiente para habilitá-lo a descobrir a cilada. Conforme já se mostrou, a teoria que constitui o fundamento mesmo do Espiritismo está em contradição com as mais terminantes declarações das Escrituras. A Bíblia declara que os mortos não sabem coisa nenhuma, que seus pensamentos pereceram, que não têm parte em nada do que se faz debaixo do sol, não sabem de alegrias ou tristezas dos que lhe eram os mais caros na terra.
E ainda mais, Deus proibiu expressamente toda pretensa comunicação com os espíritos dos mortos. Você sabia disso? Deus proíbe. Nos dias dos hebreus, havia uma classe de pessoas que pretendiam, como fazem os espíritas de hoje, entreter comunicação com os mortos. Mas esses espíritos familiares, como eram chamados os visitantes de outros mundos, declara a Bíblia serem espíritos de demônios. Comparar Números 25, 1 a 3, Salmo 106, 28, 1 Coríntios 10, 20 e Apocalipse 16, 14. Pega esses textos, vai ler. Você precisa ler. Não precisa ficar acreditando em mim. Leia o que está escrito. O costume de tratar com os espíritos familiares foi denunciado como abominação ao Senhor e solenemente proibido sob pena de morte. Levítico 19, 31 e Levítico 20, 27 diz que recebe pena de morte diante de Deus quem conversar com os mortos. Eu sei que você pode estar aí sentado dizendo, mas eu já fiz isso, mas você não sabia. Mas de agora em diante, pela graça e poder de Deus, você vai tomar um ponto positivo. O próprio nome de feitiçaria é hoje tido como desdém. A pretensão de que os homens podem entreter comunicação com os espíritos maus é considerada como fábula da Idade Média. O espiritismo, porém, que conta centenas de milhares e, na verdade, milhões de adeptos, que teve ingresso nos centros científicos, invadiu igrejas, alcançou o favor nas corporações legislativas e mesmo nas cortes reais, esse grande engano não é senão o reaparecimento, sob novo disfarce, da feitiçaria condenada e proibida na antiguidade. É isso mesmo. O que é o espiritismo? Feitiçaria, a mesma coisa. Vou ler para você mais um pedaço do que o Senhor Deus gostaria que nós entendêssemos. Olha aqui. Se não existissem outras provas do verdadeiro caráter do espiritismo, bastaria ao cristão o fato de que os espíritos não fazem diferença entre a justiça e o pecado, entre os mais nobres e puros dos apóstolos de Cristo e os mais corruptos dos servos de Satanás. Representando os mais vis dos homens como se estivessem no céu, altamente exaltados de Satanás ao mundo. Não importa quão ímpios sejais, não importa que creais ou não em Deus ou na Bíblia, vivei como vos agradar, o céu será vosso destino. Os ensinadores espíritas virtualmente declaram, olhe bem, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Malaquias 2,17. Diz a palavra de Deus, ai daqueles que chamam mal ao bem e ao bem mal, e que fazem da obscuridade luz e da luz obscuridade. Os apóstolos, conforme os personificavam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram. Sob a inspiração do Espírito Santo, quando estavam na terra, eles tinham falado uma série de coisas. Só que agora, quando eles aparecem através desses espíritos, que nós já sabemos que são demônios, eles falam o contrário do que eles próprios escreveram na Bíblia. Negam a origem divina das Escrituras Sagradas, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz que revela o caminho do céu. Satanás está fazendo o mundo crer que a Escritura Sagrada é mera ficção e ao menos um livro apropriado às eras primitivas, desejando hoje ser considerado como menosprezo ou rejeitado como obsoleto. E para substituir a palavra de Deus, exibe as manifestações espíritas. É este um meio inteiramente sob seu domínio. Mediante ele, é-lhe possível fazer o mundo acreditar o que lhe aprouver. O livro que deve julgar a ele e a seus seguidores, ele quer lançá-lo à obscuridade, precisamente o que lhe convém. O Salvador do mundo, ele o representa como sendo nada mais que homem comum. E assim como a guarda romana, que vigiou o túmulo de Jesus, espalhou a notícia mentirosa de que os sacerdotes e os anciãos lhe puseram na boca para negar sua ressurreição, os que creem em manifestações espíritas procuram fazer parecer que nada há de miraculoso nas circunstâncias da vida de nosso Salvador. Já percebeu que os espíritas, eles dizem que Jesus era somente mais um dos que vieram à Terra, como um grande mestre, um espírito encarnado? Depois de procurar dessa maneira por Jesus à sombra, chama atenção para seus próprios milagres, declarando que estes excedem em muito as obras de Cristo. É verdade que o Espiritismo hoje está mudando a sua forma e, ocultando alguns dos seus mais reprováveis aspectos, reveste-se de aparência cristã. Mas em suas declarações pela tribuna e pelos imprensas tem estado perante o público durante muitos anos e nelas o seu verdadeiro caráter se haja revelado. Esses ensinos não podem ser negados e nem encobertos. Eu vou ler mais um pedaço para você entender do que é que eu estou falando. Olhe bem. Mesmo em sua forma atual, longe de ser mais tolerável do que o foi anteriormente, é na verdade um engano mais perigoso e por isso que é mais sutil.
Embora antes atacasse a Cristo e as Escrituras, hoje professa aceitar a ambos. Mas a Bíblia é interpretada de molde a agradar o coração não regenerado, enquanto suas verdades solenes e vitais são anuladas. Preocupa-se com o amor, com o principal atributo de Deus, rebaixando-o, porém, até conduzi-lo ao sentimentalismo, pouca distinção fazendo entre o bem e o mal. A justiça de Deus, sua reprovação ao pecado, os requisitos de sua lei, tudo isso é posto de parte. O povo é ensinado a considerar o decálogo como mera letra morta. Fábulas aprazíveis, fascinantes, cativam os sentidos, levando os homens a rejeitarem as sagradas escrituras como fundamento da fé. Cristo é tão verdadeiramente negado como antes, mas Satanás a tal ponto cegou o povo que o engano não pode ser discernido. Do que eu estou falando? É muito fácil. Hoje se diz, eu creio na Bíblia, mas desde que fale o que eu estou querendo que ela diga. Ah não, mas eu creio em Cristo, desde que eu possa dizer que Ele manda os Espíritos virem falar conosco. Poucos há que tenham justa concepção do poder enganador do Espiritismo e do perigo de colocar-se sob sua influência. Muitos se intrometem com ele simplesmente para satisfazer a curiosidade. Não têm realmente nenhuma fé nele e encher-se-ão de horror ao pensamento de se entregarem ao domínio dos espíritos. Você já viu aquelas crianças brincando de brincadeira do copo? Isso é espiritismo. Você já viu aquilo de ficar as crianças fazendo brincadeira, achando que é pura brincadeira, aventuram-se a brincar chamando espíritos? Isto é espiritismo. Como eu disse, aventuram-se, porém, a entrar no terreno proibido e o poderoso destruidor exerce a sua força sobre eles com sua vontade. Uma vez induzidos a submeter a mente à sua direção, segura-os ele em cativeiro. É impossível, pela própria força, romperem com o fascinante e sedutor encanto. Nada a não ser o poder de Deus, concedido em resposta à fervorosa oração da fé, poderá livrar estas almas prisioneiras. Todos os que condescendem com traços pecaminosos de caráter ou voluntariamente acariciam um pecado conhecido estão a abrir as tentações de Satanás. Separam-se de Deus e do vigilante cuidado de seus anjos, apresentando malignos seus enganos. Estão indefesos, tornando-se presa fácil. Os que assim se colocam em seu poder não compreendem onde terminará seu caminho. Tendo subjugado por completo, o tentador os emprega como agentes para levar outros à ruína. Diz o profeta Isaías: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8, 19 e 20. Se os homens tivessem estado dispostos a receber a verdade tão claramente apresentada nas Escrituras, concernente à natureza do homem e ao estado dos mortos, veriam nas pretensões e manifestações do Espiritismo a operação de Satanás com poder, sinais e prodígios de mentira. Mas ao invés de renunciar à liberdade, tão agradável ao coração carnal, assim como aos pecados que amam, as multidões fecham os olhos à luz e prosseguem em seus caminhos sem tomar em consideração as advertências que, ao mesmo tempo em que Satanás lhes tece em torno às suas armadilhas, fazendo-os presa sua, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, segundo Tessalonicenses 2, 10 e 11. Os que se opõem aos ensinos do Espiritismo enfrentam não somente aos homens, mas também a Satanás e seus anjos. Entraram em luta contra os principados, potestados e espíritos maus dos ares. Satanás não cederá 1 centímetro do terreno sequer, a menos que seja rechaçado pelo poder dos mensageiros celestes. Deus nos livre. O povo de Deus deve ser capaz de o enfrentar como fez nosso Senhor, com as mesmas palavras, está escrito. Satanás pode citar as Escrituras hoje, como fez nos dias de Cristo, pervertendo-lhes os ensinos para apoiar seus enganos. Os que quiserem estar em pé nesse tempo de perigo devem compreender por si mesmo o testemunho das Escrituras. Muitos serão defrontados por espíritos e demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que desta maneira aparecem são espíritos de demônios.
Está iminente diante de nós a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás opera com todo o engano da injustiça para alcançar domínio sobre os filhos dos homens, e os seus enganos aumentarão continuamente. Só logrará alcançar, porém, o objetivo visado quando os homens voluntariamente cederem às suas tentações. Os que sinceramente buscarem conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela obediência, fazendo assim o que podem a fim de preparar-se para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Apocalipse 3:10. É a promessa do Salvador. Mais fácil seria enviar ele todos os anjos do céu para protegerem seu povo do que deixar a alma que nele confia ser vencida por Satanás. Aleluia, aleluia. E o último momentinho de uma parte que eu vou ler para que você possa ver uma coisa bonita que o profeta Isaías diz. Olha aqui. O profeta Isaías descreve a terrível ilusão que virá sobre os ímpios, levando-os a considerar-se seguros contra os juízos de Deus. Presta atenção que isso é fala dos ímpios. Presta atenção. Fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías 28:15. Você percebeu que isso aqui é fala dos ímpios? Na classe aqui descrita estão incluídos os que, em obstinada impenitência, se consolam com a segurança de que deverá haver castigo para o pecador, de que toda a humanidade, não importa quão corruptas sejam as pessoas, será levada até os céus para se tornar como os anjos de Deus. Entretanto, de modo ainda mais declarado, estão a fazer concerto com a morte e aliança com o inferno, os que renunciam às verdades do céu, aquilo que o céu proveu como defesa aos justos no tempo de angústia, e aceitam o falso abrigo oferecido por Satanás em lugar daquelas, a saber, as sedutoras pretensões do espiritismo. Pode imaginar isso? É sobremaneira admirável a cegueira do povo nesta geração. Milhares rejeitam a palavra de Deus como indigna de crédito e com absoluta confiança esposam os enganos de Satanás. Céticos e escarnecedores acusam o fanatismo dos que contendem pela fé dos profetas e apóstolos e divertem-se ridicularizando as declarações solenes das Escrituras referentes a Cristo, ao plano da salvação, ao castigo que aguarda os que rejeitam a verdade. Aparentam grande piedade por espíritos tão acanhados, fracos e supersticiosos que reconhecem as reivindicações de Deus e obedecem aos requisitos de sua lei. Manifestam tamanha segurança, como se na verdade houvessem feito um concerto com a morte, uma aliança com o inferno, como se houvessem erigido uma bandeira intransponível, impenetrável entre si e a vingança de Deus. Nada lhes pode suscitar temores. Tão completamente se tem entregue ao tentador, tão intimamente se acham com ele unidos e tão imbuídos de seu espírito que não tem poder nem inclinação para desembaraçar-se de suas ciladas. Satanás tenha muito estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. Presta atenção que você vai ouvir agora. Há muito tempo Satanás está se preparando. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4 e 5. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para sua obra mestre de engano e desenvolvimento do espiritismo. Até agora ele não conseguiu realizar completamente os seus desígnios, mas esses serão atingidos no fim dos últimos tempos. Diz o profeta: vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha no grande dia do Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. O povo está rapidamente adormecido, acalentado por uma segurança fatal, para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Diz o Senhor Deus: regrarei o juízo pela linha
e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Isaías 28, 17 e 18. Que coisa tremenda! Você viu que estudo esse hoje? Porque em nome de Jesus, se você que está me ouvindo de alguma forma simpatizante do Espiritismo, se você tem praticado o Espiritismo, é a tua chance de agora, em nome de Jesus, dizer não a este conceito. Eu vou orar com você agora, nesse momento, pela graça e pelo poder de Jesus. Vamos orar juntos? Santo Deus e amado Pai, perdão, Senhor, por muitas vezes as pessoas, os seres humanos, os servos dessa terra, as pessoas que aqui estão e mesmo as pessoas que estão ouvindo, algumas pessoas terem se envolvido com essa prática tão tenebrosa e tão satânica. Eu te peço o teu perdão, eu te peço a tua bênção, eu te peço o teu poder, porque eu sei que o Senhor é capaz de perdoar. Obrigada por nos trazer este estudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã. O nosso estudo de amanhã vai explicar uma ameaça à consciência. O que é isso? O que vem a ser isso? Até amanhã. Um abraço para você.